Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre as virtudes cardeais, também conhecidas como virtudes humanas. O que são as virtudes cardeais? Nós somos dotados de 7 virtudes, 3 virtudes teologais e 4 virtudes cardeais. As virtudes teologais são daquelas que vêm da parte de Deus. Deus proporciona e infunde ela nas nossas almas quando nós somos batizados. E as virtudes humanas ou cardeais são aquelas virtudes que santificam o nosso humano para que nós possamos alcançar a perfeição que Deus deseja de nós. Por que são 4? Santo Tomás diz que existem mais de 50 virtudes. Mas por que são 4 virtudes cardeais? Porque dessas 4 virtudes se ramificam todas essas outras. Essas 4 virtudes cardeais, que são a temperança, a justiça, a prudência e a fortaleza, são aquelas que são a base para a nossa vida humana. Nós fomos criados corpo e alma. Nós devemos rezar, sim, para alimentar a nossa espiritualidade, ou seja, alimentar a nossa alma. Mas nós também devemos crescer humanamente para que a nossa humanidade seja divinizada. Então, essas 4 virtudes que foram dadas por Deus para que nós possamos crescer na nossa vivência com o próximo, no nosso dia a dia, para santificar a nossa humanidade. Então, o que são as virtudes humanas? São hábitos bons, adquiridos por atos frequentes e repetidos, que facilitam a prática do bem honesto, elevados ao estado sobrenatural e tendo por fim único a visão de Deus. Ou seja, o que diferencia a virtude de um ato simplesmente bom é a sua intenção. Ou seja, quando nós fazemos aquelas coisas para a maior glória de Deus. E isso que diferencia a virtude de uma simples atitude boa. Santo Agostinho diz assim, que o Deus que nos criou sem ti, não nos salvará sem a nossa ajuda. Então, quando Santo Tomás diz assim, que a graça sobrepõe a natureza, ele quer dizer que a graça precisa de uma estrutura, que é a nossa humanidade. E como nós vamos construir essa humanidade? Como nós vamos construir esse edifício espiritual? Através das virtudes. Então as virtudes são essa base do nosso edifício espiritual. E a primeira dessas virtudes, talvez a mais importante, porque como vai dizer os santos, a prudência é a mãe de todas as outras virtudes. Por que a prudência? Porque a prudência vai fazer que nós meditemos no nosso passado, no nosso presente e no nosso futuro. Diante de todas as realidades da nossa vida, nós vamos fazer como fazia São José Maria Escrivá. O que tem isso com a eternidade? O que, diante das situações da nossa vida, diante das situações da nossa realidade, nós vamos olhar e sempre perguntar, o que tem isso com a eternidade? A virtude da prudência faz que nós observemos onde nós caímos, onde nós estamos caindo e onde nós poderemos cair. Então a virtude da prudência nos ajuda a viver essa vida espiritual para saber a nossa fraqueza, saber a fraqueza da nossa humanidade. Por isso a necessidade de nós crescermos na prudência, porque a prudência é a mãe de todas as virtudes. A prudência vai nos ensinar a viver bem a temperança, a prudência vai nos ensinar a viver bem a fortaleza e a prudência vai nos ensinar a viver bem a justiça. E falando de justiça, é a segunda virtude humana que nós iremos falar. O que é a justiça? É a virtude moral que inclina nós darmos a Deus e ao próximo aquilo que lhe é de direito. Ou seja, a vida de oração está dentro da virtude da justiça, porque nós estamos dando para Deus aquilo que lhe é de direito, nós estamos dando o nosso tempo que é de direito para Deus. Por isso que a virtude da justiça faz que nós doemos tudo para Deus, porque toda a nossa vida não nos pertence, mas pertence a Deus. Mas também no sentido humano, a virtude da justiça nos leva a crescer nas nossas atividades, porque nós vamos dar o tempo que é válido ao nosso trabalho, vamos dar o tempo que é válido à nossa vida familiar, nós vamos dar o tempo que é válido em todos os nossos estudos e nossas atividades, porque nós vamos dar ao outro aquilo que lhe é de direito. Às vezes nós vamos no mercado, recebemos o troco a mais, o troco errado, devolver o troco para a pessoa, para aquele troco certo, é viver a virtude da justiça. Sempre com a finalidade de quê? De dar a maior glória para Deus. E a terceira virtude é a virtude da fortaleza. A virtude da fortaleza nos faz entender bem como funcionam as virtudes da nossa alma. Toda virtude tem
como função combater um vício. E a virtude da fortaleza combate aquele vício que é mais comum em todos nós, que é o vício da preguiça. Então, todas as vezes que nós praticamos a fortaleza, nós estamos combatendo a preguiça. Então, a fortaleza é aquela virtude que também se chama força de alma. Aquela pessoa que tem aquela virilidade, né? Aquela força, aquele empenho de fazer tudo para dar a maior glória de Deus. Então, a pessoa que vive bem a fortaleza é aquela pessoa que não se acomoda no seu dia a dia, não se acomoda nas suas atividades, não se acomoda nos seus estudos, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. A virtude da fortaleza é aquela força que faz com que nós possamos lutar e combater os 3 inimigos da alma, como vai dizer São João da Cruz: o demônio, o mundo e nós mesmos. E o grau máximo da virtude da fortaleza é aquela pessoa que tem tamanha força que ela é capaz de dar a vida por Deus, ou seja, o martírio. Esse é o grau máximo da virtude da fortaleza. Então, como vai dizer São José Maria Escrivá, que se nós perdemos o primeiro minuto do nosso dia, nós perdemos tudo. Ele chamava esse minuto de minuto heróico. É onde ele dizia que ele acordava e ele já levantava. Ele não tinha nem aqueles minutinhos de preguiça, para que a preguiça não pudesse vencê-lo, né? Então, o fraco é aquele que deixa sempre tudo para depois. Sempre tudo aquilo que ele tem que fazer, ele vai fazer sempre depois. Por quê? Porque ele está sempre carregado de preguiça. E a virtude da fortaleza faz que nós vençamos todas essas barreiras que a preguiça coloca, que impede que nós façamos tudo para dar a maior glória de Deus. Então, como vai dizer Santo Tomás de Aquino, forte não é o ataque, e sim a defesa. Então, quando nós construímos uma defesa forte na nossa vida espiritual e na nossa vida humana, através da virtude da fortaleza, nós vamos crescer em santidade, estado e graça. E a 4ª virtude, mas nem por isso a menos importante, é a virtude da temperança. O que é a temperança? A palavra temperança vem de tempero. Todas as virtudes, uma é mais importante que a outra, porque elas sempre apresentam características que vão nos fazer crescer. E uma não se sobressai, porque uma completa a outra. E a virtude da temperança é aquela que vai fazer que nós alcancemos o meio para que nós possamos não passar pelo exagero e não passar pela falta de força. Ou seja, a virtude da temperança é aquele meio, é aquilo que nós vamos temperar a nossa vida. Ou como eu disse, o nome temperança vem disso, de tempero. Então nós vamos temperar. Imagine a gente fazendo uma comida e se a gente coloca sal demais, aquela comida fica muito salgada. Se a gente coloca sal de menos, aquela comida fica insossa. Então, diante das realidades da nossa vida, a temperança vai nos ensinar qual é a justa medida, qual é o meio que eu tenho que trilhar para não ser exagerado e não faltar força. Então, isso é a virtude da temperança. E ela se identifica na nossa vida naquilo que é a conservação da espécie, no comer e no beber e nos prazeres relacionados à carne. Aqui nós identificamos a temperança na comida, na bebida e também naquilo que é relacionado à nossa vida sexual, ou seja, a conservação da espécie. Então, ela faz com que nós usemos todos os prazeres da comida, da bebida, aqueles que são chamados ao casamento, das relações sexuais, mas de uma forma que nós possamos, através de todas essas coisas, dar a maior glória para Deus. Como vai dizer São Paulo, quer comamos, quer bebamos, tudo para a maior glória de Deus. Então, nós podemos pegar um exemplo, o carro. O carro, se ele não tiver o freio, ele não tem função. Do mesmo jeito na nossa vida, se nós não tivermos o freio para parar em muitas situações, para nos controlar, nós iremos cair sempre nos pecados mais banais. Então, Santo Agostinho diz assim: se as coisas me atraem, muito mais deve me atrair Deus, que é o Criador de todas as coisas. Então, a virtude da temperança faz que em todas as coisas nós não deixemos a nossa carne comandar, mas Deus mandar. E em todas essas coisas dar a maior glória de Deus. Então, nós devemos trilhar esse caminho dessas 4 virtudes e todas essas outras que ramificam delas, para que nós possamos crescer na espiritualidade e também crescer na humanidade. E só 3 dicas para nos ensinar como viver bem as virtudes.
é a via admirativa. O que é a via admirativa? É nós admirarmos nas pessoas, nos santos, aqueles que são os modelos de virtudes. Na Virgem Maria e em Jesus. Jesus é o homem completo e a Virgem Maria é aquela mulher completa, sem pecado. Então tudo na vida da Virgem Maria e na vida de Jesus é uma vida de virtudes, sem vícios. Mas também nós podemos olhar na vida dos santos. Os santos também são esses exemplos de virtudes. A virtude da caridade, numa vida de Santa Teresa de Calcutá, uma vida de oração, como na vida de São Padre Pio, uma vida de entrega, como numa vida de São João Paulo II. Em todas essas pessoas nós conseguimos observar. E também as pessoas que estão ao nosso redor. Tantas pessoas são exemplos de tantas coisas para nós, e quando nós fazemos essa via admirativa, nós combatemos às vezes o vício da maledicência. Que nós olhamos os bens que essas pessoas podem proporcionar para nós. A outra via é a via repetitiva. Como eu falei, a virtude é um caminho de repetição. Enquanto mais nós repetimos, como aquele atleta, que para fazer aquele salto, aquele atleta daquele salto em distância, ele repete aquele salto 50, 60 vezes por treino, para que cada vez mais ele possa alcançar a perfeição. Então nós devemos repetir as virtudes, repetir. Se nós caímos no vício, voltar com a virtude para combater. Repetir, para que nós possamos crescer a nossa humanidade. E por último, a via reflexiva. Para nós sabermos fazer alguma coisa, nós precisamos conhecer. Santo Agostinho já diz, ninguém ama aquilo que não conhece. Então, para nós amarmos as virtudes, para crescer nessas virtudes, nós precisamos conhecê-las. Por isso, nos aprofundarmos cada vez mais nas leituras espirituais que vão fazer que nós cresçamos em graça e também crescer na nossa humanidade. E mais uma coisa, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e muito mais de se inscrever, também ativar as notificações, para que todos os nossos vídeos novos que nós iremos postar apareçam na sua barra de notificação. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe o máximo que você quiser. Taca o dedo no like e segue a missão Filhos da Chagas de Cristo. Fique com Deus. Ai, meu Deus, que vergonha. Você não queria mais eu falei que o perigo tava aí. Não, aí o vídeo lá todo sério, né? Depois chega o final. Taca o dedo no like.